Quando Arcane foi lançado já no último ano, pôde-se observar um aumento exponencial no interesse e pesquisas sobre League of Legends nos principais mecanismos de busca, com um aumento significativo no número de jogadores mensais e novas contas criadas ao redor do mundo. O traço animado da série, que lembra muito as artes do jogo, fizeram com que, uma vez que a audiência se encontrasse cativada pela história, se mostrasse extremamente receptiva para migrar para a mídia jogável, passando assim a conhecer ainda mais as histórias e contos de cada personagem da série, ou mesmo fora dela. Ao conceber essa via de mão dupla, onde os jogadores passam a consumir a mídia cinematográfica e os espectadores passam a jogar LoL, a Riot Games conseguiu construir um modelo de negócios autossustentável e vicioso, fazendo com que seus personagens fiquem cada vez mais conhecidos, mesmo para aqueles que nunca jogaram, e relevantes para a cultura pop como um todo. Jinx, desde seu lançamento em 2013, rapidamente se tornou um dos personagens mais populares dentre os mais de 100 campeões do jogo. Por anos foram especulados os detalhes da origem da personagem, que nunca havia sido bem explicada, desde o lançamento de Arcane em 2021, que traz a história da origem da personagem e mostra como uma garota indefesa se tornou um grande agente do terror e da loucura. Tendo perdido seus pais ainda enquanto muito nova devido a um ataque dos defensores de Piltover na ponte que liga ambas as cidades, Pounder e sua irmã Violet foram adotadas por Vander, um dos líderes sociais de Zaun, que também já havia adotado outros dois garotos órfãos que haviam perdido seus pais na guerra. As irmãs cresceram sob o cuidado do personagem, mas Pounder nunca foi muito próxima deste, sendo mais apegada e por vezes dependente de sua irmã Vi, a quem se refugiava sempre que precisava de afeto e carinho. Vagando pelas ruas de Zaun, a personagem esteve acompanhada pelo grupo composto pelos órfãos adotados por Vander e sempre foi vista como inútil e descartável por Gregor e Milo, por considerarem que Pounder era muito problemática e trazia muitos problemas todas as vezes em que saíam juntos para praticar algum roubo. Após a missão em que conseguem furtar os fragmentos Hextech do laboratório de Jace, e com o escalar da tensão entre ambas as cidades em virtude do roubo, Pounder passa a se culpar pela situação em que havia colocado Vander, que por anos havia dedicado muito esforço para manter a paz entre as cidades, e que se entregaria em breve para evitar uma guerra civil. Contudo, Pounder tenta ajudar na luta contra Silco, o que, em tese, libertaria Vander e faria com que o Barão pudesse ser incriminado pelas mortes e o roubo. Mas por não ter habilidade e noção do poder que os fragmentos Hextech possuíam, a personagem acaba dando origem a uma explosão que não somente mata seus amigos, como também deixa Violet ferida, o que faz com que a personagem se enfureça com sua irmã pela primeira vez durante toda a série, e machuca esse vínculo emocional, já frágil, que ambas possuíam. Diante disso, Violet abandona Pounder momentaneamente, tentando esfriar a sua cabeça, e a garota acredita ter sido abandonada novamente, dessa vez pela irmã, a única parente viva e pessoa que se importava com ela ali. Caindo aos prantos, enquanto Pounder é encontrada por Silco, a garota logo se joga nos braços do personagem, pedindo ajuda e dizendo que havia sido abandonada, o que o Barão logo percebe como uma oportunidade perfeita para se aproveitar da fragilidade da garota, a acolhendo, mas a manipulando durante anos e a transformando em uma arma viva. Apesar desse período com Silco e o batismo nas substâncias químicas terem afetado a mente da personagem, não se pode culpar apenas esse período da vida de Pounder como responsável pela sua eventual insanidade. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais, segundo a psicologia, são a exposição constante à guerra e à violência, o que era recorrente em Zaun e principalmente na vida de Jinx, que teve que lidar com a morte violenta de seus pais ainda muito nova. Desde o primeiro ato, enquanto ainda era Pounder, a personagem já evidenciava em certos momentos uma predisposição para responder situações de estresse com violência, o que reprimia por ser menor e mais fraca que seus adversários, e fazia com que a garota começasse a nutrir um certo ressentimento de todos ao seu redor. Somado a isso, também a questão do constante abandono e falta de reconhecimento que a garota enfrentou durante toda a sua infância, encontrando apenas em Silco uma figura que realmente parecia apreciar o seu trabalho. As invenções que fazia enquanto ainda era uma criança, como a bomba de pregos e os macacos explosivos, serviam para contornar essa incapacidade física que a personagem possuía de responder aos seus agressores, mas também para tentar chamar a atenção para si própria como uma pessoa digna, conquistando assim o respeito de seus colegas de irmã. Tida como um caso perdido e alguém que trazia má sorte para qualquer ambiente que estivesse, Pounder cresceu acreditando que era inapta para fazer qualquer coisa útil para seu grupo, e aos poucos foi se ressentindo cada vez mais dessa visão que os demais possuíam de si. Apesar dessa vontade de se provar, nenhuma das engenhocas de Pounder funcionava, seja pela falta de experiência da garota ou mesmo pela sua pouca idade.
o que agravava ainda mais a situação, pois ao invés de angariar respeito de suas invenções, a garota acabava sendo mais ridicularizada em virtude delas. Apenas Vi sempre esteve presente para a garota, acreditando a continuar apesar de seus erros, o que a tornou extremamente dependente do julgamento da sua irmã mais velha. E uma vez que Vi perde o controle e afirma no calor do momento que Pounder era todas as coisas que vinha lutando para deixar de acreditar e deixar de ser, a garota tem seu primeiro colapso, pois havia acabado de perder seu único alicerce e ponto de segurança, o que era o começo do fim para Pounder. Ao experienciar novamente o abandono que tanto temia, Pounder se vê na necessidade de se refugiar na primeira figura que exala a segurança que encontrara. Mas ao mesmo tempo, também surge na garota uma necessidade de se provar como uma pessoa capaz de tomar conta de si própria, independente e que não precisa da aprovação ou do julgamento positivo de mais ninguém. Todas essas necessidades, precisamente manipuladas por Silco, fizeram com que aos poucos Pounder vá deixando de existir e comece a dar espaço para Jinx, essa nova personalidade que tomou conta da mente da garota, e foi se apossando de todas as suas memórias e sentimentos e os modificando de forma negativa. Apesar de tentar se convencer que era uma pessoa completamente nova, fica perceptível que ainda há muito de Pounder em Jinx, com o principal indicativo disso sendo as vozes que habitam a sua mente, que fazem referência direta às vozes de Cregor e Milo, fantasmas que retornam para assombrar a mente da garota, que tenta se desvencilhar a todo custo do seu passado e da sua culpa. Os esforços da garota em se afastar o máximo possível de quem havia sido como Pounder se estendem também para o modo de agir da personagem. Enquanto que Pounder se caracterizava como uma garota tímida, introvertida e insegura, sua versão mais velha, ou Jinx, tenta transparecer o tempo todo que é uma pessoa segura de si e impulsiva, sendo também extrovertida e inconsequente, mas apesar disso, fica perceptível que tal comportamento não é completamente natural ou espontâneo, mas sim parte de uma construção da mente da garota que se obriga a agir dessa forma para se afastar o máximo possível de quem havia sido no passado. Todos esses esforços, novamente, são uma tentativa da personagem de provar que havia deixado Pounder no passado e que era uma nova pessoa. Mas, novamente, suas ações e palavras mostram que a garotinha ainda vivia dentro de si. E Jinx era apenas uma tentativa de reprimir e deixar quem fora no passado. Mas Pounder ainda existia, e esteve esperando para ser reencontrado por Vi todos esses anos. Tanto é que uma vez que os personagens finalmente se reencontram, já no final do segundo ato, Jinx parece aceitar de prontidão o retorno da irmã, abraçando-a e chorando, mudando de atitude apenas quando percebe que Vi estava na companhia de Caitlyn, acreditando que por Vi estar andando na companhia da policial, havia sido substituída e que sua irmã estava ali apenas para prendê-la, e que a trairia assim que ela baixasse a guarda. Isso revela como a mente de Jinx, apesar de complexa, gira muito em torno do tema abandono, e como esse sempre foi o gatilho para que sua condição psicológica se deteriorasse. Fica perceptível que há muito conflito dentro da mente de Jinx quando descobre que sua irmã estava viva. Mas uma vez que tem a droga sentida injetada em seu sangue por Singed, seu estado mental fica ainda mais nebuloso e de difícil compreensão. A loucura parece ter finalmente tomado conta da mente da personagem, e o embate final, enquanto Jinx sequestrava Vi, Caitlyn e Silco, parece se tratar justamente do duelo entre ambas as suas personalidades, com a personagem se forçando a tomar uma decisão de uma vez por todas. Temendo ser abandonada novamente por Vi, caso voltasse ao normal, Jinx acaba por abraçar seu lado insano, até mesmo assassinando Silco no processo. A única pessoa que se importava consigo, pois assim, estava completamente sozinha e jamais poderia ser abandonada novamente. Apesar de ramificada, a trama de Arcane, sobretudo o arco mais psicológico de Jinx, consegue conectar diferentes detalhes e cenas entre diferentes personagens em um mesmo desfecho em comum. As ações de Pounder foram o que iniciou a tensão entre as cidades de Zaun e Piltover. Foi o que influenciou as ações de Silco para com os Barões da Química e o Conselho de Piltover, e forçou a Academia a tentar expulsar Jace, o que levou às descobertas Hextech. Mesmo sendo apenas uma garota, Jinx se provou como a grande protagonista de Arcane, e uma demonstração de como a guerra e ambientes difusionais podem destruir a saúde mental de qualquer um. Como mostrado no mural do esconderijo dos Fogolumes, Pounder havia deixado de existir para todos os cidadãos de Zaun, e aquilo que estava em seu lugar, Jinx, era apenas a representação de toda a insanidade e insalubridade que locais tóxicos e bélicos como Zaun poderiam criar. Jinx era o monstro que anos de manipulação violenta e abandono haviam criado.